No quadro Viver Melhor de hoje, nós vamos conversar sobre algo que tem me preocupado muito. A moda, um modismo, é agora abandonar todos os produtos que são fontes de glúten. Realmente, o glúten faz mal? O glúten, ele é uma proteína presente em muitos cereais. Está presente no trigo, está presente também na aveia, no centeio e na cevada. Essas são os cereais fontes, então, de glúten. Essa proteína, ela é uma proteína chamada de baixo valor biológico porque ela não tem tantos aminoácidos, mas ela tem algo que realmente deve atentar para que nós, de repente, diminuamos o consumo, mas não zerar. Ela é uma proteína muito alergênica. O problema é que o glúten tem ficado cada vez mais concentrado no alimento por dois motivos básicos. O primeiro deles é o seguinte: quando você pensa no produto do trigo, automaticamente a tua mente é remetida ao pão. E o pão é feito de farinha de trigo. As farinhas de trigo, na sua maioria, são farinhas brancas e elas têm uma alta concentração de glúten quando o propósito é panificação. Por quê? Porque ao você fazer a massa do pão, para que seja preso o CO2 dentro da massa, é importante que tenha glúten. Quanto mais glúten, mais o pão vai crescer e mais macio ele vai ficar. Então, as farinhas que são ricas em glúten são as melhores para fazer o pão. O pão automaticamente se torna um produto concentrado em glúten, não o pão integral. Mas uma outra coisa que deve nos preocupar é o seguinte: o trigo que nós comemos hoje não é o trigo do passado. Nós costumamos olhar nos livros de história e acabamos percebendo de que o trigo do passado tinha a altura de um homem. Hoje chega mais ou menos na altura da sua cintura. O pé diminuiu muito, isso através dos estudos que o pessoal da agronomia desenvolveu, onde o propósito era ganhar tempo na produção do trigo, mas também não só ganhar tempo, mas fazer com que esse produto seja mais concentrado no glúten, que é a parte importante para a panificação. Então houveram mudanças não só dentro da indústria, mas também no campo. Não é necessário riscar os produtos que contêm glúten, mas é importante ficar atento para diminuir o consumo dos alimentos refinados e que na tua alimentação, então, tudo que vier do glúten, que tenha glúten, que seja integral. Glúten é muito alergênico, principalmente para o intestino. Algumas pessoas têm uma alergia que faz com que ele tenha uma doença chamada doença celíaca, mas a maioria das pessoas não tem essa doença. O problema é a concentração do glúten, por isso, fique atento.